Aliás, eu gosto muito de falar sobre isso, Janete. É uma coisa que me agrada e, né, porque eu sou historiadora, professora de universidade pública e tal, mas eu sou militante filiada em partido. E eu faço questão de dizer isso, porque isso, em absoluto, compromete qualquer coisa dentro das minhas disciplinas. Aliás, o contrário, né? Quando a gente se assume, né, não tenho problema nem, não sei qual seria, né, medo, vergonha, sei lá qual seria o tipo de afeto, né, nesse processo, é mais simples e é mais, como é que chama? Você toma muito mais cuidado, né? Justamente porque você tem uma militância relativamente pública, né, no sentido, né, de escrever, publicar e tal, as pessoas já sabem. Então, enfim, né, nunca tive problema em sala de aula, aliás, ao contrário, nunca toquei, né, em questões político-partidárias. Eu toco constantemente em questões políticas, né, até porque eu faço história, não tem como você, né? História é o elixir da vida, né? Já dizia o Mariátegui naquele belíssimo livro do Sonho as Coisas, né? Quando ele vai, inclusive, discutir, né, a impossibilidade da objetividade, né, do pesquisador, do intelectual. Impossível, né? Você, né, se assuma, olha, eu falo daqui, meu lugar é aqui, eu construo aqui, né? Bom, o resultado da pesquisa, né, anunciado pela Folha de maneira tão, né, que chocou todo mundo no final de semana, não sei se foi, acho que já foi retrasado, tanta coisa de lá para cá, perdi a noção do tempo, né, nessa quarentena. O fato é que muita gente começou, né, ficou muito impressionado com o resultado dele, o desempenho dele, sobretudo aqui no Nordeste, onde, né, a gente tem, então, aquilo que eu estava comentando, a gente sai de 2018, no segundo turno, com um cinturão, eu chamo de cinturão progressista. E aí eu venho mostro, né, tem um artigo que eu publico, foi publicado agora, na revista, nos Cadernos Codas, né, uma revista nova, criada, né, em homenagem ao companheiro que faleceu ano passado, Gustavo Codas, um querido, que faz parte das publicações da Perseu Abramo, né, da Fundação Perseu Abramo. Nessa publicação, está disponível gratuito pela internet, é só acessar a página. Eu tenho um artigo que chamo o título é A Questão Regional no Golpe de 2016, e que eu vou mostrando, então, desde 2013, primeiro, né, o impacto do lulismo na região é outro. Se há um impasse do lulismo no Centro-Sul, como eu disse, na região ele teria vida longa ainda, né? É muita assimetria, é muita pobreza, é muita miséria. É preciso ainda, a gente precisa ainda do lulismo para dar conta, né, disso tudo. São séculos, tá certo? De projeto político né, da miséria nordestina. A miséria nordestina é um projeto político, tá certo? Que sai, né, que é construído ao longo da história brasileira. Então, não dá conta. E, olha, e foi feito muita coisa nesse artigo, tem todos os números, não vou ficar repetindo aqui para não desviar, né, do objetivo da pergunta. Mas eu quero chamar a atenção de que isso tem um impacto sobre o desempenho do Bolsonaro no Nordeste. Eu quero também chamar a atenção para uma segunda coisa, que é preciso destacar que, embora ele tenha crescido, né, a aprovação do governo Bolsonaro no Nordeste tenha crescido de maneira não surpreendente, mas, enfim, significativa, ainda ele não rompe com o cinturão progressista de oposição a ele. Ele precisa ainda comer um pouquinho mais de arroz, bastante arroz com feijão ainda, para romper com a hegemonia de oposição aqui na região ao governo dele. Estou querendo dizer o quê? A gente corre risco? Corremos o risco. E eu acho que esse é o debate que eu venho fazendo em relação ao resultado das pesquisas. É mostrar, né, que, além, né, explicar esse apoio, né, essa aprovação a partir do auxílio emergencial, isso, a gente precisa pensar que isso serve a uma esquerda que não tem feito nada. Está sentada em berço esplêndido, como se o mundo tivesse fácil para ela e para o resto do país. Não está. Né? É uma esquerda, é a maneira como um setor da esquerda, né, sobretudo o setor hegemônico, né, que é a esquerda petista, tem justificado seu imobilismo. Ah, não, olha, quando acabar o auxílio emergencial, o sujeito vai derreter. Não vai derreter. É uma leitura, então, um argumento né,
para a gente poder fazer oposição ao bolsonarismo, é preciso entender o bolsonarismo e, do meu ponto de vista, ainda falta, é preciso que essa esquerda, né, calibre os instrumentos de análise desse tipo de política, tá certo? Com todo carinho, com todo respeito, sem nenhum pedantismo. Não estou aqui querendo, né, ao contrário, estou convidando, estou propondo, estou quase fazendo o que eu faço nas bancas de qualificação, quando eu vou. Você quer ouvir uma outra possibilidade de análise? É meio essa onda, que eu acho que não tem funcionado. Se tivesse funcionando, a gente já teria derrotado. A gente tá perdendo todas. A gente não está ganhando. Mas a gente conseguiu aprovar o auxílio emergencial. Sim, quem saiu na foto, com a certidão na mão, com o pai da criança, foi o sujeito, esse genocida, tá certo? Ele tem conseguido naturalizar 120 mil mortes, porque ele não consegue, ele não nomeou nem, é um esculacho tamanho, que ele não nomeou o ministro da Saúde. E a gente está aqui, e você tem um setor da esquerda que tem apostado que o sujeito vai derreter quando acabar o auxílio emergencial, que ele já quer, ele já entendeu, filho da besta, O Bolsonaro não tem um problema cognitivo. Acho, inclusive, de muito mau gosto e pouco produtivo quem o vê como um completo pateta. Ele já deu provas de que não é um problema, nosso problema no Brasil, a crise política, sanitária, não é em razão, e ainda que o sujeito seja, de fato, ele já deu mostras, de que tem algum limite cognitivo, e pior, moralmente, absolutamente, do ponto de vista ético, condenável, tá certo? Agora, não é essa a questão, não é esse o problema. O problema é mais complicado, porque o bolsonarismo não é o paulo-guedismo, não se trata apenas de uma questão econômica, não se trata do neoliberalismo na sua fase assim, final, que é aquilo que o Estado suicidário, a política necropolítica. Não é isso que a gente está falando. O bolsonarismo é tudo isso também. Não é só uma questão econômica. Eu acho que esse é o grande erro. Não entender o bolsonarismo é ficar patinando, tá certo? E ficar buscando desculpa que não procede. Por que não procede? Porque não é isso. Quando a gente vai para os números, para as pesquisas, os estados que mais... Primeiro que os estados que mais recebem auxílio emergencial estão no Sudeste. Estou com os dados novos que chegaram hoje, aqui. Tá certo? E é muito, muito maior que o Nordeste. Isso é uma coisa. A segunda coisa é que dentro dessa região do Nordeste, os estados que mais recebem, Maranhão e Piauí, que é onde ele não cresce como ele cresceu significativamente na Bahia e no Ceará. E aí, o que eu estou sugerindo como explicação? Justamente são governos que têm tomado a cartilha bolsonarista e operacionalizado essa política nos estados. Não há polarização entre um governo petista no Ceará ou na Bahia com o Bolsonaro. Há um equívoco, talvez. Essa é a melhor das explicações. Isso para não dizer que o sujeito é, de fato, um sujeito centro-direita. Estou me referindo especificamente ao governador Rui Costa aqui da Bahia. Ao adotar políticas públicas bolsonaristas, de cunho de centro-direita ou de direita, extrema-direita, tá certo? Por que as pessoas vão continuar votando no PT se o Bolsonaro ele traz todo um universo simbólico, do novo, do antissistema, do sujeito que, putz, não está nem aí, que é quase um iconoclasta, ele, desculpa o termo, está cagando para as convenções, faz questão, inclusive, o tiozão, sabe aquele tiozão que você recebe no almoço de domingo? É isso, tá certo? O Brasil está sendo presidido por esse tiozão, e que encontra, sim, simpatia em diversos setores, e que não necessariamente esses setores são fascistas, tá certo? O meu ponto é, ou os governos petistas, que já estão acontecendo no Estado e nas prefeituras, polarizam com essa política bolsonarista, essa política de genocídio, o sujeito é um genocida, é um fascismo de tipo novo, vou repetir, ele não nomeou um ministro da Saúde durante a pandemia que tem deixado o mundo todo em alerta. Isso é um assinte, isso é um esculacho, ele samba, ele tira a onda da nossa... Ele tá rindo da nossa cara.
A gente está achando o que com isso? Você tem o presidente da Câmara, que é o Rodrigo Maia, está sentado em cima de 48, 49, 50 já hoje, que tem, né, são vários por dia que chegam, e não faz nada, não responde a nada. E a gente está fazendo o quê? Está discutindo se a luta antirracista, que tem mobilizado o mundo ocidental, que resolveu, que decretou guerra explícita à população negra, né, do Ocidente, se essa é uma luta identitária ou não. Isso é assim, isso é vergonha. Essa esquerda é uma vergonha. Isso não pode acontecer. Né? Por que eu estou falando isso? Porque é indigno de um campo político, né, que se pensa na esquerda, ficar com essa discussão, tá certo? Se é identitarismo ou não. E gente que não sabe nem o que está falando, acho que nunca, sei lá, entendeu? É um negócio inacreditável. Enquanto isso, 120 mil mortes e quase 1.200 mortes por dia, 1.000 mortes por dia, pelo menos, sem nenhum tipo de política efetiva de combate à pandemia, e pior, agora ainda com o apoio dos governadores do Nordeste, que tinham montado um comitê científico de combate à pandemia e estão relaxando. Hoje a gente está num país que tem metade da população confinada, né, fazendo isolamento social, eu faço parte dessa metade, e é angustiante, porque a outra metade não faz isolamento social. Tá todo mundo. Aqui eu moro em frente à praia, lotado, não a praia, porque a praia está fechada ainda. Mas a rua está lotada, a quadra está lotada, o mundo está bebendo cerveja. Enfim, né? Aqui em Salvador hoje está 45 graus, não é tão quente. Enfim, a gente faz o quê, né, com tudo isso? Qual é a saída? Como é que a gente vai pensar? Qual é o papel de uma esquerda nessa conjuntura? Né? É deixar um genocida fascista no governo, esperar ele se queimar para depois agir? É isso que a gente vai fazer? Isso é cúmplice. Está sendo cúmplice desse governo, tudo que ele precisa. Né? Qual é o caminho, então? Como é que a gente sai? Eu acho que, enfim, né, não sei se a gente... Mas, enfim, falei, né, como é que a gente pode entender o bolsonarismo, o aumento dele na região. Isso, né, como é que a gente pode sair desse lugar humilhante, né, vergonhoso, né, do imobilismo dessa esquerda, né, e que agora, nesse momento, com essas mortes, entra num debate de que não vai fazer aliança com liberais, né, quando faziam aliança com ultraliberais, né, com rentistas. Todos os rentistas do país estavam nos governos petistas até ontem, e ninguém, não tinha essa quantidade de morte, né, com a pandemia. Agora não pode? Justamente agora que você precisa fazer aliança, justamente agora que é necessário, né, é urgente você cuidar da vida das pessoas, você conversar com as pessoas e dizer, olha, nós não vamos mais deixar, né, a população brasileira morrer. A gente não tem esse direito de fazer isso como esquerda. Que a direita faça isso, a extrema-direita, esse país não tem capitalista, tá certo? Essa classe dominante brasileira, ela é hipócrita, além de ser mal formada e cafona. Ela é hipócrita porque ela exige o trabalho dos outros, mas ela aplica no rentismo, ela não faz nada. Então ela não trabalha. A gente está falando de que eles façam isso, ninguém se surpreende. Que a gente finja, continue fingindo, negando que isso está acontecendo, isso é negacionismo, né, no campo do centro-esquerda, isso beira a cumplicidade, tá certo? A gente não pode deixar. Tudo isso para dizer, né, eu acho, né, das questões que, né, eu venho acompanhando, e sobretudo porque moro aqui há 5 anos, uma das saídas é entender, né, o próprio legado. E qual é esse legado? Né? Olha que coisa mais inacreditável, né? Você tem aquilo que a sociologia, né, chama de revolução severina, que quando a gente faz a articulação das políticas públicas durante o petismo, políticas, planos, enfim, programas, né, as maiores beneficiárias sempre foram as mulheres. Há toda uma vontade política de empoderar essas mulheres, sobretudo as mulheres que criam seus filhos sozinhas, que é a coisa mais bonita do universo. Para vocês terem uma ideia, o número, né, de crianças nascidas sobre essas mulheres na região, ele cai quase 2 pontos percentuais. Isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa, tá certo? E nunca,
né, a propaganda partidária, a propaganda dos governos, pensou nesse recorte a partir das mulheres, em primeiro lugar, e depois das mães que criam seus filhos sozinhos. Sabe por que não fez isso? Não é porque não tem o que mostrar, porque são as variáveis que mais, né, o pluralismo empodera. Não fez isso com medo, né, de que o setor reacionário, sobretudo, né, os evangélicos que eram base do lulismo, fosse se ressentir com esse tipo de propaganda, como, né, e usar isso contra a esquerda ou contra o governo na época, como fizeram com o tal do kit gay, que é uma loucura, né? Olha isso. A esquerda não tem o direito de se acovardar nesse nível. Não tem. Né? Sabe, e essa Revolução Severina, eu dou aula, né, em vários locais da Bahia. Como eu disse, não há uma Bahia, são várias Bahias. Certa feita, eu dei aula, estava dando aula numa... na verdade, era uma pastoral, era a sede de uma pastoral para várias mulheres, só mulheres, a maioria mulher. Eu estava dando aula em Serrinha, que é o território do Sisal, né? Super interessante. E aí tinha uma série de sertanejas lindas, né? Que, enfim, elas, né, moram em vários lugares da Bahia. Era uma turma imensa, mais de, sei lá, umas 70 mulheres, se não me engano. E uma delas me falou uma coisa que eu acho que é muito simbólico e muito representativo da Revolução Severina. Ela era casada com um sujeito que, primeiro que ela casou aos 13 anos de idade, né, essa é uma discussão que a gente precisa fazer, né, em algum momento, com muita fraternidade. Né? Ainda há boa parte do Brasil que entende que o casamento com criança, com adolescente, é algo absolutamente ok. Não é mais, nunca foi. Né? Minha avó foi obrigada a casar com 13 anos de idade, tá certo, a avó Mãe? Mas, enfim, ela então, foi obrigada a casar com 13 anos, casou com um sujeito que, enfim, né, a tratava super mal, extremamente grosso com ela, e ele passa a beber muito, né? Enfim, não tem alternativas de lazer, né? É muito cruel isso, né? E aí ele passa a beber e então ele bate. Quando ele volta para casa, ele começa a bater nessa mulher, e aí a Wanda vai tendo filho e tal. Bom, ela, em 2003, ela conseguiu se divorciar, porque quem recebia o Bolsa Família era ela, não era ele. E por que o governo fazia isso? Por que o governo fez isso? Porque a mulher sabe onde, né, o orçamento onde ele é mais importante. É para comida, não é para pinga. Os caras saem, né, que sairiam da, sei lá, da lotérica de qualquer lugar, já ia para o bar direto, como acontece isso em vários, né, está mostrado, comprovado em pesquisa. E isso vai dando, né, a essa mulher um poder, ela começa a perceber que ela não precisa mais apanhar. Não que ela precisasse, né, mas ela não precisa se submeter a essa tortura, essa violência brutal, ela, seus filhos. Né? E ela se separa e ela começa a namorar. Então, ela se separa, ela começa a construir sua casa. Ela compra os seus eletrodomésticos, que não é pouca coisa. As pessoas, mas vai incluir pelo consumo. O sujeito que gasta R$ 400 num restaurante fala essa bobagem. Porque, desculpa, né, no mundo capitalista, o consumo é um valor para as pessoas. Né? Até que se crie, né, um letramento político que mostra que há alternativas ao capitalismo, desculpa, não fizeram isso, então agora, né, é importante, as pessoas acham que é importante, enfim, quem sou eu para dizer que ela não pode ter uma geladeira? Ah, não, faz o seguinte, não compra essa geladeira não, porque, né, quem teve a vida toda uma geladeira? É isso que a gente vai fazer, né, com essa turma? Não pode. Aí, então, ela monta a sua casa, e ela começa a namorar um outro homem, e ela estava feliz da vida, porque ela disse assim para mim, tá gravado, professora, eu comecei a namorar um rapaz, né? Ela já tinha acho que uns 40, 50 anos de idade. Um rapaz, e ele também, se chamava de rapaz, que toma banho todo dia. O outro, que me batia assim, assado, tomava banho quando no rio, porque não tinha acesso à água. Olha a cisterna. E ele, esse rapaz, estava acabando de colocar um implante dentário, ou seja, ela estava namorando com um sujeito que estava cheiroso, limpo, quando a gente podia sorrir. E ela estava feliz da vida. O que ela estava fazendo? Ela estava estudando. Né? Seus filhos estavam onde? Estavam na escola. E ela estava ali fazendo um curso sobre memória. Penso, logo registro, chamava o curso. Era um negócio bem legal, uma deixa à parte.
né, a importância de você construir, né, de você ser protagonista da sua própria história e registrar isso, né, para as gerações vindouras. Era isso. É um negócio, isso é Revolução Severina. É essa mulher na linha de frente, é essa mulher, né, escolhendo, fazendo suas escolhas, é essa mulher ocupando espaços, é essa mulher ocupando, fazendo política, ocupando, né, a linha de frente da sua vida, né, da política, da educação dos seus filhos. Isso é Revolução Severina. Isso aconteceu no Nordeste. É por isso que eu digo, razão pela qual, né, o meu argumento é muito. Tem números mostrando isso. Essas mulheres não aceitarão mais, né, serem obrigadas, né, a ir para o Centro-Sul, servir de empregada doméstica super explorada num quartinho sem janela. Isso não existe mais. Né? Essa é muito forte, uma palavra da moda, é muito potente o que elas produziram, o que elas produzem, né? O acúmulo de experiência política com esse empoderamento, com esse recebimento desses auxílios, e agora elas continuam recebendo, elas se organizam para não. Se o governo não tem mais essa preocupação, né, de colocá-las como a principal beneficiária, elas se organizam e vão atrás disso. Mudou. Né? Então, isso não existe mais, você não tem mais como, e não é direito mais que a gente, né, que ela retorne e dê passos para trás, do tanto que ela já conquistou, e ela conquistou muito. Isso explica, Janete, o resultado nas eleições de 2018. Elas sabem o que elas vão perder. Elas sabem o que significa um homem, né, como o Bolsonaro. Elas sabem o que significa, né, uma parte do país, né, apoiar esse projeto. Ela viveu isso a vida toda. Essa mulher é a maioria, né, das votantes daqui no Nordeste. É essa mulher que está construindo a resistência. É essa mulher que hoje vai às ruas, né, e constrói comitês, né, contra a pandemia, como Vilma Reis, né, que era a nossa candidata, e é a nossa candidata ainda, né, do meu grupo político, enfim, ao Senado, à presidência, né, é uma lutadora, uma mulher de primeira grandeza, que tem construído comitês, né, para ajudar essas mulheres mães sozinhas, primeiro a terem acesso à água, que o governador aqui da Bahia, e é isso que eu estava falando, ao adotar a política bolsonarista, vai privatizar a agência distribuidora de água, né? Além de ter militarizado a escola, além de não agir efetivamente, né, com a PM, que é a principal responsável pelo genocídio da população negra, que aqui na Bahia atinge índices de epidemia. Aliás, no país atinge índices de epidemia. Ele não só deixa correr, como ele escolheu uma candidata que, pessoalmente, eu não tenho absolutamente nada contra, aliás, muito pelo contrário, é uma senhora muito, né, interessante, e que eu gostaria muito de vê-la comandando essa PM, né? Gostaria muito que houvesse, né, uma mudança, né, nos protocolos da PM, inclusive o fim da PM no Brasil, mas ela é candidata à revelia dos movimentos sociais do partido, a revelia de toda uma construção que a gente, né, Vilma Reis foi fazendo, os coletivos feministas, né, feministas negras, veio fazendo há anos, 2 anos, 1 ano e pouco. Então, ela é a candidata, cabeça de chapa, e um sargento, chamado Sargento Isidoro, é o vice. É a militarização da política num partido de centro-esquerda. Se há alguma coisa mais bolsonarista do que isso, em Marte eu desconheço, mas aqui na Terra não há, sinceramente. Né? E razão pela qual o Bolsonaro, né, não só ele aumenta, né, de aprovação, é como se o próprio governador da Bahia estivesse abrindo, né, a porta, tá certo, da região para ele. É um erro, eu acho que é um erro, e a gente vai se arrepender profundamente. Esse erro, desculpem, né, o trocadilho péssimo, esse erro vai nos custar muito caro e tem custado milhares de vidas por dia, e até agora, esse acúmulo fúnebre que a gente tem feito. A gente é subnotificado. Se a gente não tivesse um índice imenso de subnotificação, se calhar já estávamos em primeiro lugar, tá certo, com o número de mortes acumuladas vitimadas da Covid-19, superando os Estados Unidos. E são 2 governos, eu quero chamar a atenção para isso, negacionistas, tanto Trump como o Bolsonaro. Enfim, é triste, eu acho muito triste
fico muito preocupada e muito sensibilizada, né, com tudo que foi feito e a maneira como tem sido tão rifado por gente do próprio partido, né? É isso. Olha, Janete, eu primeiro gostaria de agradecer o convite. Gostaria, né, enfim, de me desculpar de alguma maneira, né, porque eu falo muito, acaba aqui, né? E dizer isso, né, para as pessoas prestarem atenção nesses movimentos, né, se organizarem, olharem, né, para essas questões, né, que são, né, muito silenciadas e para concluir mesmo, né, chamar atenção para duas saídas, né, que eu tenho, né, estou propondo aqui como o começo da derrota bolsonarista. O primeiro é a polarização, né, políticas que polarizem com, né, o bolsonarismo aqui entendido como, né, um movimento de massa de extrema direita, né. O segundo, né, entender o bolsonarismo, né, entender como a Damares da linha, né, central, da linha de frente desse governo, e como o negacionismo histórico é a gramática, é aquilo, né, que vai dar liga, dar forma e sentido às instituições, aos discursos, né, às poucas políticas que ele, né, então, constrói, que o bolsonarismo coloca, né, para a gente. Então, eu acho que entender esse negacionismo, combater esse negacionismo, punir, né, os negacionistas históricos, né, os falsificadores de história, né, que, ao fim e ao cabo, né, acabam violando, né, os direitos fundamentais, porque ferem a dignidade humana. Né? Quando você nega o genocídio da população negra, você está praticamente, né, institucionalizando, né, enfim, estou, né, deixando correr, tá certo? Não por acaso, o mapa da violência, né, que foi divulgado recentemente, mostra, né, o resultado disso, que é uma tragédia sem precedentes, uma epidemia. Então, o índice de crimes, né, contra brancos cai no mesmo proporção que o índice de crimes contra a população negra aumenta, né, substancialmente, de 2008 a 2018. Isso é uma síntese, isso é uma vergonha. Então, é preciso entender, primeiro, né, é preciso combater o bolsonarismo dentro da esquerda, né, porque a esquerda também finge que o genocídio da população negra não existe. Ela nega também. Ela nega, por exemplo, que o clima seja hoje uma questão central. Né? Isso é uma complicação. E depois começar a combater o bolsonarismo no centro da direita, né, no seu campo de atuação. E aí começar a punir mesmo, né, negacionista histórico. O Brasil já tem, veja, na França isso já acontece desde 1995, 97. Nos Estados Unidos isso acontece. Na Alemanha isso acontece, tá certo? Praticamente desde o fim, né, do Holocausto, e é por meio do Holocausto que esses homens, né, começam a falsificar, né, a história. No Brasil, a gente tem um processo de condenação de negacionista histórico que ocorreu em 2000 contra um senhor e uma família, né, que era proprietária de uma editora chamada Razão. Eu estou com esse processo, né, eu quero analisar e escrever sobre ele. É um processo que tem 494 páginas, está no arquivo do STF, e o relator do processo foi ninguém menos que Celso Laffer. É um negócio sofisticadíssimo. E é uma das primeiros combates ao bolsonarismo, é penalizar judicialmente os negacionistas históricos. Negar que houve ditadura e que houve crime, né, de violação dos direitos humanos, porque isso está comprovado. Já há um consenso entre os historiadores e entre as pessoas da sociedade civil de que isso existiu, tem provas abundantes. Então, o sujeito tem que responder penalmente se sair falando esse tipo de coisa. Como no resto do mundo, né, as pessoas foram parar no banco dos réus para responder penalmente quando negaram o Holocausto, negaram, né, os judeus mortos em câmara de gás, tá certo? E negaram o número de judeus mortos. É preciso responder penalmente. A gente não pode, e é preciso também, né, controlar a imprensa mainstream e não deixar que negacionista histórico vá ser entrevistado. Ele não tem o que dizer. Tudo que ele diz é mentira. É preciso combater isso. É preciso começar a combater o bolsonarismo na sua
na sua essência, no olho daquilo que define a sua política, e é o negacionismo histórico. Então, a gente não pode aceitar que a Rede Globo, por exemplo, faça um programa, né, a Globo News, faça um programa com um ministro, como é que ele chama? Terra, certo? Osmar Terra, que nega a doença, nega a pandemia, nega o remédio, nega apoio e apoia um governo que não nomeia um ministro da Saúde e colocar, né, estabelecer relações de equivalência e chamar um médico sanitarista para dialogar com um negacionista. Um é especialista, né? O outro é um criminoso. Isso não é possível para um negócio dele, não é possível que a gente tenha uma imprensa, né, que continua agindo, tá certo? Militando, apoiando a ditadura militar. Quando a Globo faz isso, ela está novamente, né, reafirmando, é uma maneira dela reafirmar que ela apoia governos os mais sem nenhum compromisso com a sociedade, sem nenhum compromisso ético, porque é só por meio do negacionismo histórico que a extrema-direita tem chegado ao poder. Ela não chega mais, tá certo? Por meio da política como a gente conhece. Se a gente pegar as eleições da França, né, o Jean-Pierre Le Pen, ele chega para o segundo turno, ele sai do segundo turno com 10%. Tá certo? E, na época, o Jacques Chirac foi reeleito. E houve uma comoção da sociedade civil francesa para que não se elegesse como é que chama, negacionista histórico, que ele respondeu o processo por negar o Holocausto. Em 2017, 15 anos depois, a Marine, como é que ela chama? Marine Le Pen, ela vai para o segundo turno, tá certo? Só que dessa vez ela sai, ela perde as eleições, né, porque houve toda uma mobilização, ela sai muito fortalecida das eleições com 34%. E veja, dias antes, semanas antes, o próprio governo de Israel a acusa de negacionista histórico, porque ela, além de negar o Holocausto, ela nega o papel que os franceses colaboracionistas tiveram ao entregarem 13 mil judeus para o campo de concentração. Está provado isso. O que a gente faz quando o Bolsonaro elogia um ditador? Não fez nada. A Rede Globo, inclusive, começou a entrevistar um monte de gente perguntando se via algum problema nisso. Você naturaliza um negacionista histórico? Um criminoso? Um falsificador da história? Né? E continua fazendo isso até hoje. Quer dizer, ela não só apoiou a ditadura militar, tá certo? A Folha de São Paulo, sobretudo, como ela continua, de alguma maneira, apoiando. Quando houve o processo contra o negacionista histórico, que eu mencionei, do Rio Grande do Sul, eu não vou falar o nome, porque eu não posso falar o nome, né, por razões óbvias dele, né, mas é fácil de achar. A Folha de São Paulo deu um espaço para ele na coluna Tendências de Debate, para ele como é que chama? Para ele falar sobre um falacioso argumento de ouvir os dois lados. Que dois lados? Você tem um lado que é um criminoso, você tem outro lado que é aquilo que está provado historicamente. Dois lados, você estabelece relações de equivalência, como ela fez, né, no editorial recente de Jair Rousseff. Tudo isso para encerrar, já me desculpando por falar demais, é preciso, tá certo, entender aquilo que define o bolsonarismo para atacá-lo primeiro. Muito obrigada. E estamos aí, né, na luta, na rua, na fazenda, na casinha de sapê. É isso.